Você percebeu que entre o Antigo e o Novo Testamento existem páginas em branco? Já se perguntou por quê? As Bíblias mais antigas vinham com 4 páginas em branco. Essas páginas contam uma história. Falam que Deus ficou 400 anos em silêncio, sem falar com Israel, sem profeta, sem nenhuma palavra inspirada. Por que Deus se calou? O que aconteceu? Esse período é chamado de período intertestamentário ou interbíblico. Deus parou de falar por causa da arrogância, altivez, rebeldia e idolatria do povo. Foi um período proposital onde Deus deixou que o homem vivesse por seus próprios esforços. A atmosfera política, religiosa e social da Palestina mudou significantemente durante esse período. Muito do que aconteceu foi predito pelo profeta Daniel em Daniel, capítulo 2, 7, 8 e 11. Israel estava sob o controle do Império Persa entre 532 a 332 a.C. Permitiram aos judeus praticarem sua religião, dando-lhes permissão para reconstruir e adorar no templo, segundo Crônicas 36, 22 e 23 e Esdras 1, de 1 a 4. Esse período inclui os últimos 100 anos do Antigo Testamento e mais ou menos os primeiros 100 anos do período intertestamentário. Esse tempo de paz e contentamento foi de calma bem antes da tempestade. Alexandre o Grande derrotou Dario da Pérsia, introduzindo o reinado grego ao mundo. Exigiu que a cultura grega fosse promovida em todo o território conquistado. Como resultado, o Antigo Testamento hebraico foi traduzido ao grego. Permitiu liberdade religiosa aos judeus, apesar de fortemente promover o estilo de vida grego. Isso não foi bom para Israel, já que a cultura grega era uma ameaça por ser muito humanística, mundana e que não agradava a Deus. Depois que Alexandre morreu, a Judéia foi reinada por uma série de sucessores, culminando com Antíoco Epifânio. Ele fez muito mais do que apenas recusar liberdade religiosa aos judeus. Aboliu a linha do sacerdócio e profanou o templo com animais impuros e um altar pagão. Eventualmente, a resistência judaica a Antíoco restaurou os sacerdotes e resgatou o templo. O período que seguiu, no entanto, foi de guerra e violência. Em mais ou menos 63 a.C., Pompeu de Roma conquistou a Palestina, colocando toda a Judéia sob o controle de César. Isso eventualmente fez com que o imperador romano e Senado fizessem de Herodes o rei da Judéia. As culturas romana, grega e hebraica agora estavam misturadas na Judéia, com todas as 3 línguas sendo faladas. Surgiram importantes grupos políticos e religiosos: fariseus, saduceus, escribas, essênios, herodianos, zelotes, publicanos e samaritanos. Os fariseus adicionaram a lei de Moisés através de tradição oral, eventualmente considerando suas próprias leis. Os saduceus representavam os aristocratas e ricos, tinham bastante poder através do Sinédrio e rejeitavam todos os livros do Antigo Testamento, menos os de Moisés. Eram como uma sombra dos gregos, por quem tinham grande admiração. Os escribas apareceram após o exílio babilônico, deram origem às sinagogas, preservaram a lei da qual eram mestres e doutores. Os essênios constituíam um grupo ou seita judaica cética, seguiam fielmente o Velho Testamento. Os herodianos. O termo é relacionado ao rei Herodes e designa todos os personagens históricos que tinham laços consanguíneos com ele. Formava uma seita para sustentar que o rei Herodes seria o Messias. Os zelotes. Significa alguém que é ciumento em nome de Deus ou alguém que demonstra excesso de zelo. Sua origem está ligada ao movimento político judaico do século I, que procurava incitar o povo a rebelar-se contra o Império Romano e expulsá-los pela força das armas, o que conduziu à primeira rebelião judaica. Os publicanos eram coletores de impostos nas províncias do Império Romano. Eram desprezados pelo povo porque muitos eram corruptos. Os samaritanos
Não é uma seita, mas sim uma classe odiada pelos judeus. Sua religião baseia-se no Pentateuco, tal como o judaísmo, porém rejeitam a importância religiosa de Jerusalém. Não possuem rabinos e não aceitam o Talmud dos judeus ortodoxos. Essa coleção de eventos que preparam o palco para o nascimento de Cristo teve uma grande influência no povo judeu. Os judeus e pagãos de outras nações estavam descontentes com a religião. Romanos e gregos se afastaram de suas mitologias em direção às escrituras, as quais podiam ser lidas em grego e latim. Os judeus, no entanto, estavam desanimados com a situação. Mais uma vez eles foram conquistados, oprimidos e poluídos. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. Sua voz foi a última usada por Deus no cânon da Antiga Dispensação. Sua profecia termina com a promessa da vinda de Elias, uma referência a João Batista, que exerceria um ministério semelhante ao de Elias. Deus encerra temporariamente suas atividades de revelação especial ao homem, deixando o mundo na expectativa do precursor do Messias. João Batista seria a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, e endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Isaías 40:3. A esperança estava nas últimas, a fé mais ainda. Estavam convencidos de que a única coisa que podia salvá-los e lhes restaurar a esperança e a fé era a aparição do Messias. Durante 400 anos, o mundo foi se moldando e sendo preparado para a vinda de Cristo. Cada conquista de nações poderosas, cada estratégia bem-sucedida, foram passos executados no plano divino para pavimentar o caminho do Messias. O mundo antigo sofreu mudanças políticas, econômicas, geográficas e religiosas, mas o Senhor se manifestou agindo direto na história da humanidade, utilizando impérios, revoluções e o opróbrio de seu povo para preparar o caminho de seu Filho. Os 400 anos de silêncio foram quebrados pela história mais maravilhosa jamais contada, o Evangelho de Jesus Cristo. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9:2.